Fala trader, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de estudos aqui no canal do Edson Trader, mais uma videoaula aqui, né, dos sinais, dos melhores sinais, alguns dos melhores sinais de entrada, né, no day trade, tá? Se você não viu a primeira aula, né, é uma minissérie de 3 aulas, né, então se você não viu a primeira aula, tá? Hashtag 01, eu vou estar deixando aqui no final do vídeo aí, tá na tela aí. Você pode clicar ou pode estar procurando também aí na descrição abaixo, aí você vai ver a aula número 1, tá? E vou estar deixando também a aula número 3, tá? Então é uma minissérie de 3 aulas, né? E dos melhores sinais de entrada, né? Então a aula número 1 vou estar deixando aí no final do vídeo aí, tá? Na tela final aí, e também vou estar deixando o link aqui na descrição abaixo, tá? E a aula número 3 também, assim que ela estiver pronta, vou estar colocando aqui para vocês, beleza? Então antes da gente começar aqui, deixa eu pedir de praxe o seu likezinho para poder ajudar o canal a crescer, tá? Seu likezinho é muito importante, assim também como o seu compartilhamento nas redes sociais para ajudar o canal a crescer e fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, tá? Cada likezinho, cada compartilhamento nas redes sociais, o YouTube leva esse conhecimento, esse conteúdo para mais pessoas, levando esse conhecimento para cada vez mais pessoas, beleza? E assim a gente consegue ajudar mais pessoas aí. Se não é inscrito, já aproveita, se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificação para você receber as nossas postagens de estudos diários, day trade, mini índice e mini dólar aqui no canal. Beleza, galera? Então vamos lá. Então, ó, na primeira aula a gente viu então o seguinte, ó, a gente viu que o mercado, né? Deixa eu diminuir aqui, espaço aqui. Então a gente viu na primeira aula o seguinte, ó, que o mercado ele se move em ondas, né? E na primeira aula a gente viu isso aqui, o seguinte, ó, o primeiro sinal de entrada, né? O mercado sobe, faz um pullback, tá? E aqui no pullback aqui, após ele fazer um padrão de candle aqui na metade aqui dessa primeira onda, ele volta a subir, né? Volta a subir. Aí ele rompe aqui esse topo, tá? Rompe aqui esse topo, né? Aí esse topo aqui que era uma resistência passa a ser um suporte. Aí ele volta a descer nessa região de rompimento aqui, que era resistência, agora suporte. Faz um padrão de candle para alta, tá? E volta a subir, tá? Quando ele volta, então, a gente viu que quando ele volta aqui nesse rompimento aqui anterior, que era uma resistência, passou a ser um suporte, a gente vai esperar aqui um padrão de candle para alta, né? Um harame de alta, um engolfo de alta, um martelo. E após ele acontecer aqui, testando esse suporte, que foi essa resistência rompida, a gente vai entrar então aqui numa operação de compra, né? Com stop aqui embaixo, né? E lá nos topos, né? Aí o mercado vem então e volta a subir e pega lá o nosso alvo, beleza? Da mesma forma, então, para baixo, né? A gente viu então que quando o mercado desce, né? Ele volta para fazer um pullback, geralmente que está na metade dessa primeira onda. Aí ele volta a descer, rompendo aqui então este fundo, tá? E quando ele rompe este fundo, na maioria das vezes o mercado vai ali voltar para testar esse fundo ali, né, que era um suporte, e quando ele volta para testar, agora ele é uma resistência, era um suporte, foi rompido e agora ele passou a ser resistência. E aqui ele vai fazer também um padrão de candle de reversão para baixo, testando essa resistência, no caso aqui um golfo de baixa, um harame de baixa, né, um negro, um martelo invertido, sei lá. E aqui ao testar a resistência, depois desse padrão para baixo aqui, testando aqui, ele volta a cair, tá? Então aqui nosso setup seria então de venda após esse padrão de candle aqui, testando essa resistência que foi suporte rompido, onde ele vem sempre testado depois do rompimento. Então nós faríamos uma entrada de venda aqui, stop aqui no topo e o nosso alvo aqui neste fundo, beleza? Esse foi o primeiro sinal que a gente viu na primeira aula, tá? Na aula hashtag 01, tá? Vou estar deixando no final do vídeo. E essa aula aqui é o seguinte, tá? Esse aqui é o segundo sinal, tá? O segundo sinal é o seguinte: o mercado então continua, né, em ondas, tá? E ele sempre rompendo esses topos, no caso de uma alta, né, deixando esses fundos mais altos que os anteriores e rompendo topos e fazendo topos mais altos, certo? E também rompendo fundos, né, em ondas, tá? Continuando a romper esses fundos, certo? Deixando topos mais baixos que os anteriores e fundos mais baixos que os anteriores, tá? Então a gente sabe que isso aqui, o mercado anda assim, beleza? No caso de uma alta, né, o nosso segundo sinal de entrada é o seguinte, ó: quando o mercado voltar no pullback, ele subiu na primeira onda, tá? Voltou no pullback, segurou aqui então o suporte mais ou menos na metade da segunda onda, aí ele volta a subir, tá?
aí ele volta a subir. Quando ele sobe aqui, ó, no momento do rompimento desse topo aqui, ó, dessa resistência, quando ele romper esse topo aqui com um candle de força, tá, dos compradores, ó, ele tem que romper com um candle de força dos compradores, tá? Quando ele fechar esse candle aqui, é o momento em que você vai entrar então comprado, tá? Comprado com seu com a sua entrada aqui após o fechamento desse candle, tá? De força, tá? Tem que ser um candle de força para demonstrar força. Rompendo aqui então esse topo, né? Quando ele fechar esse candle, aí você entra aqui então comprado após o fechamento do candle, né? Comprado aqui, seu stop aqui nesse fundo, né? E o seu alvo nas máximas lá para cima, tá? Ou então um scalpzinho se você achar melhor, beleza? Então ele subiu, desceu, voltou a subir, né? Após o pullback aqui, voltou a subir, rompeu esse topo aqui, ó, com o candle de força. Esse candle de força após o fechamento é o nosso ponto de entrada, né? O nosso sinal de entrada. Fechou o candle com força, você entra comprado, seu stop aqui no fundo e o seu alvo lá em cima, beleza? Esse é o nosso segundo sinal de entrada. E da mesma forma quando o mercado está em queda, tá? Então o mercado desce, tá? Numa onda aqui para baixo, volta no pullback, tá? Aí ele vai voltar então, né, depois desse pullback, que vai voltar para poder romper esse fundo, certo? Ó, vai romper esse fundo aqui que é um suporte, tá? Que eles sentiram que subiu, né? Então quando ele volta para romper esse fundo aqui, né, após o pullback, a gente vai esperar esse rompimento, né, com um candle de força dos vendedores, tá? Um candle de força forte dos vendedores, tá? Quando ele fizer esse candle de força forte aqui dos vendedores, deixa eu colocar aqui, opa, o vermelho aqui, ó. Então quando ele romper, no momento do rompimento aqui desse fundo, desse último fundo, né, com o candle de força dos vendedores, a gente vai esperar esse candle de força fechar também, né, da mesma forma. Quando ele fechar aqui então, aí sim é o nosso ponto de entrada. Rompeu o fundo com o candle de força, aí é o nosso ponto de entrada, tá, de venda aqui após fechar o candle de força. Nosso stop aqui acima dele aqui, né, nesse topo aqui acima, e o nosso alvo nos fundos lá para baixo, ou um scalpzinho de 2, 3, 4 pontos, como você querer, desejar, né? Então esse é o nosso segundo setup de entrada, nosso segundo sinal de entrada. Geralmente é um sinal bem forte, né? Porque ele rompe com candle de força, demonstrando força nesse rompimento aí, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no exemplo aqui, tá? Direto no gráfico, vamos ver aqui o mini dólar aqui, ó, tá? Vamos ver aqui um exemplo desse aqui no mini dólar. Olha aqui, ó, aqui no caso de uma alta, olha só, o mercado aqui estava meio que lateralizado, né? Olha só, deixa eu pegar aqui a nossa ferramentinha. Então o mercado estava aqui, ó, meio que lateralizado aqui assim nessa região, né? Ó, começou a ficar meio lateralizado, tá? Aí olha só, aí aqui ele vem e sobe, ó, aí ele começa a subir, tá? Ó, subiu aqui, olha, ó, né? Encontrou uma resistência aqui atrás, voltou no pullback, sentindo essa resistência aqui. Aí ele volta a subir, ó, tá vendo? Ó? Quando ele volta a subir aqui, ó, nota que essa resistência desse topo que ele deixou aqui atrás, ó, ela é rompida, olha lá, com um candle de força, olha lá, dos compradores, tá vendo? Candle de força dos compradores. E após isso, né, ele continua então a sua alta, né? Olha lá, após isso, o mercado então continua no rompimento, tá? Olha lá, tá? Rompeu aqui esse topo aqui, ó, com esse candle de força, tá? No rompimento, e olha lá onde é que ele foi, né? Então aqui seria o nosso ponto de entrada de compra após esse candle de força, olha, seria aqui nosso ponto de entrada de compra. Deixa eu colocar em vermelho para destacar aqui, ó. Caramba, meu mouse tá ruim, hein? Aqui seria o nosso ponto de entrada de compra, né? E o nosso stop ficaria normalmente aqui embaixo, certo? Só que aqui ia ficar muito longo o stop, muito caro. Então o que a gente faz? A gente coloca o stop um pouco mais aqui na metade desse movimento, ó, tá vendo? Ó? Aqui mais abaixo desse movimento, né? Na metade dele aqui, ó, para não ficar muito caro, tá? Então o mercado vai lá, até faz um pullbackzinho, mas ele continua porque ele rompeu com força aqui e a gente vê uma força compradora entrando aqui, tá? Então após ele fazer esse movimento, então vamos fazer de novo aqui, ó, subiu, né, desceu no pullback, voltou a subir,
né, no momento aqui do rompimento, né, ó, no momento aqui do rompimento, com esse candle de força aqui, né, dos compradores. Então aí é o nosso ponto de entrada, né, entramos comprado aqui, nosso stop aqui no meio aqui, para não ficar tão caro, no nosso alvo sempre no topo lá mais acima, tá, ou um scalp se você preferir, beleza? Então esse é o nosso segundo sinal de entrada, tá? Vamos ver outro sinal aqui, vamos ver outro exemplo aqui, tá? Vamos procurar aqui, olha aqui, ó, um mini pullbackzinho aqui e o nosso sinal de entrada, olha aqui, ó, mais uma vez, tá? Olha aqui, ó, o mercado então tava aqui numa região de suporte, né? Aí ele subiu, ó, ele subiu, tá? Rompendo aqui esse topozinho aqui em cima, tá vendo? Essa resistênciazinha chatazinha aqui em cima, tá? Aí ele volta aqui, ó, num pullbackzinho, tá vendo? Volta aqui no pullbackzinho, no mini pullback, tá? Aí aqui ele deixou essa resistênciazinha aqui, esse topozinho aqui, e volta a subir, ó. E volta a subir, rompendo essa resistênciazinha. Nota que quando ele rompe ali em cima, tá? Olha lá o candle de força rompendo ele, tá? Então no momento aqui do rompimento com esse candle de força, ó, nossa entrada seria após aqui o rompimento, né, com esse candle de força. Nosso stop aí então nesse fundo aqui e o nosso alvo no topo lá em cima, tá? Então o mercado vai lá e faz uma alta, dando continuidade então a alta, né? E pegaria nosso alvo lá em cima, né? Show de bola. Então vamos ver outro exemplo aqui, tá? Deixa eu dar um menos um aqui pra gente achar um exemplo legal aqui. Ainda no mini dólar, aqui ó, outro exemplo bem legal aqui, tá vendo, ó? Outro exemplo bem legal, olha aqui, ó. O mercado subiu, né? O mercado tinha descido aqui, ficou meio lateralizado, aí ele subiu, né? Rompendo aqui então essa resistênciazinha aqui, né? Subiu, beleza. Aí ele veio aqui, ó, num pullbackzinho, ó, tá vendo? Veio aqui num pullbackzinho. Aí ele volta a subir, ó. Aí ele volta a subir. Quando ele volta a subir, ele rompe essa mini resistênciazinha aqui, olha lá, tá vendo? Com esse candle de força aqui, olha lá, esse candle de força aqui dos compradores, tá vendo, ó? Você poderia ter comprado então após aqui esse rompimento com o candle de força, né, ó? E sua entrada aqui de compra, seu stop aqui embaixo, né? E o seu alvo lá em cima no topo mais próximo ali, olha lá. E o mercado foi lá em cima então e deu continuidade, pegou o alvo lá em cima, tá? Olha só que legal. Isso com um trade mais alongado, mas você poderia ter feito um scalpzinho também e seria bem mais rápido, né? Aí o que acontece? Ele faz o mesmo processo após ele subir, ó. Ele subiu aqui, né? Depois desse pivôzinho que a gente acabou de ver aqui, aí ele volta a descer de novo, ó. Ele volta a descer de novo e deixa aqui, ó, esse topozinho aqui, tá vendo? Essa mini resistência aqui, ó, tá vendo? Aí ele encontra aqui um suportezinho então após esse pullbackzinho e vem subindo de novo para o rompimento desse topo que ele deixou. E quando ele rompe esse topinho aqui, olha lá, ó. Olha lá, o candle de força dos compradores aqui no rompimento, tá vendo, ó? Candle de força lá, tá vendo? Os compradores no ato do rompimento aqui desse topo aqui, desse último topo. Então quando ele rompeu aqui esse topo aqui, ó, tá? Com esse candle de força, após o fechamento, então você teria entrado aqui comprado, né? Então sua entrada seria aqui, né, de compra, né? Seu stop normalmente ficaria abaixo nesse fundo, né? Mas aqui ele poderia ficar muito caro, né? Tá bem caro aqui o stop bem longe, você poderia ter colocado então mais ou menos aqui assim no meio desse movimento, né, abaixo desse candle de força, tá? E o seu alvo sempre nas máximas lá em cima, tá? Então o mercado vai lá e pega o seu alvo lá, ou você poderia ter feito scalpzinho aqui também após a entrada e teria pego aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos fácil aqui, né? Show de bola aí, então mais um exemplo, tá? Vamos procurar um outro exemplo aqui. Vamos ver se a gente acha com outro exemplo aqui, ó. Olha aqui, ó. Achei mais um, ó. Só a gente procurar que a gente acha, tá, galera? Olha só. Olha lá, vamos lá. Então aqui, ó, o mercado subiu aqui, né, ó. Subiu, fez aqui um pullback, tá vendo, ó? Fez aqui um pullback, ficou meio que zigue-zagueando aqui nesse pullback. Aí ele volta a subir, ó, tá vendo, ó? Quando ele volta a subir, olha lá, ele rompe esse topinho aqui, ó. Olha lá. Esse topinho aqui, essa resistência que ele havia deixado aqui anterior, tá? E quando ele rompe, olha lá, ele rompe com um candle de força acima dele, tá? E não somente um, mas dois candles de força, né? Confirmando então
esse rompimento. Então você poderia ter entrado aqui após esse rompimento aqui com esse candle de força, seu stop aqui no fundo e o seu alvo lá para cima, nos topos acima, e você teria pego um belo trade aí, ou então simplesmente um scalpzinho de 1, 2, 3 pontos, 4 pontos e teria feito um belo trade aí, né? Show de bola, tá? Então esse daí é o exemplo o nosso segundo exemplo de sinal de entrada, tá? Que eu uso muito e é bem lucrativo esse setup, tá? Quando você opera com mão cheia, acima de 10, 20 mil contratos, você pode colocar ali a sua ordem, né, de compra acima do rompimento, né, e colocar ali 1, 2 pontinhos ali. Quando ele rompe com força, geralmente, e pega rapidinho a sua ordem, dá uma batida lá só com 10, 20, 30 mil contratos, e você pega 1 ponto, 2 pontos fácil numa batida só e corre para o abraço, tá? Vamos ver um outro exemplo aqui. Deixa eu ver no mini índice. Vamos ver no mini índice aqui, galera. Vamos ver aqui no mini índice. Se a gente acha um exemplo aqui no mini índice. Mini índice aí com essa coisa louca aí, né? Dando circuit break direto aí por esses dias, né? Vamos ver se a gente acha aqui um exemplo no mini índice, tá? Olha aqui, ó. Exemplo claro e lindo aqui no mini índice. Olha que coisa linda, galera. Olha que coisa linda. Olha que movimento lindo. Que trade lindo que daria aqui. Olha só. Olha aqui. Então eles começaram aqui, né? O mercado tinha caído, encontrou um suporte, fez padrão de candle aqui para alta e começou a subir, ó. Chegou aqui, encontrou essa resistênciazinha aqui, tá vendo, ó? Deixa eu pegar o taco aqui, ó. Encontrou aqui essa resistênciazinha aqui, tá vendo, ó? Tá? Sofreu aquela resistênciazinha, aí ele volta no pullback, ó, deixa esse fundo aqui mais alto, tá vendo? Ele sempre vai deixando fundos mais altos, tá? Aí ele volta a subir, ó, e rompe ali aquela resistênciazinha ali, tá? E na verdade ela até mais baixa aqui, né? Ó, até um pouco mais para baixo aqui, né? Ó. Vamos colocar ela aqui, marcar ela aqui direito, ó. Olha só ela aqui na verdade, né? Olha só. Então, opa, deixa eu colocar uma cor amarela aqui. Aí, ó, pronto, agora fica melhor. Então ele subiu, sofreu aqui essa resistência, descendo pro back, aí volta a subir novamente, né? Aqui, ó. Rompendo então essa resistência que ele deixou anteriormente, e ele rompe, olha lá, com um super candle de força dos compradores. Olha lá esse tamanho desse candle aqui, uma barra forte dos compradores, né? É um candle de força rompendo aqui. Então aqui a gente tem um rompimento forte aqui dos compradores nesse rompimento, uma região de suporte onde ele está começando uma estrutura de alta, né? Então quando ele rompe aqui e fecha esse candle aqui de força dos compradores, ó, aqui então seria o seu ponto de entrada, né, após ele fechar esse candle de força dos compradores, rompendo esse topo aqui. Então você entraria comprado após ele fechar, seu stop geralmente ficaria aqui embaixo, né, mas para não ficar tão caro, né, porque está longe ali, você colocaria mais ou menos aqui abaixo desse candle, né, na metade aqui desse movimento, e o seu alvo sempre lá para cima, olha lá, né? Nas máximas aqui anteriores você teria pego então um belo trade ali, né? Ó, teria pego um belo trade ali para cima, ou você poderia ter feito um scalpzinho, né? Por exemplo, aqui, ó, se a gente olhar aqui, ó, no momento aqui do rompimento, né? Olha só, do candle dos compradores aqui, ele fechou, ó, daqui até lá em cima, olha lá quantos pontos que ele subiu, ó. 2.497 pontos, né, no índice, né? Se você tivesse colocado a sua ordem, né, aqui assim, ó, por exemplo, né, ó, aqui assim, né, como eu disse, você está com a mão cheia de 10 contratos para cima, 20 contratos, você colocaria sua ordem aqui, né, aqui, aliás, ó, né, nesse rompimento aqui, né, ó, o mercado vem, ó, vem, né, aí ele volta no pullback, tá, volta no pullback, aí ele volta a subir, certo? Ele começa a subir novamente. Aí você deixaria a sua ordem aqui, ó, acima dessa máximazinha aqui, tá? Aí quando ele vem para romper ali, ele rompe com força, tá vendo? Ele rompe com força. Então aqui seria a sua ordem de entrada e você já deixaria uma outra ordem aqui, ó, logo acima aqui, ó, um scalpzinho de 50 pontos, 100 pontos, fácil aqui você teria pego aqui com 10, 20 mini contratos, olha lá. Aqui só aqui dá 400 pontos, tá vendo? Ó, com essa loucura toda aí do mini índice aí, com esse, né, com essa queda toda, só aqui deu 400 e poucos pontos, tá? Então você colocaria aqui um alvo bem curto aqui, com a mão cheia, e teria feito um belo trade aí, numa pancada só, num trade só, e corrido para o abraço e se divertir no resto do dia para onde você quiser com a família, né? Então o fato é que ele continua fazendo isso, tá? Então olha lá,
Deixa eu apagar aqui agora e mostrar para você mais um outro exemplo aqui no mini índice. Deixa eu apagar aqui para limpar o gráfico. Aí ele continua, né, olha lá, ele continua então o movimento, tá, olha lá. Ele continua então o movimento, subiu, né, até lá, foi lá em cima e tal, encontrou a resistência aqui atrás, voltou no pullback de novo e nota que ele volta aqui sempre no rompimento, né, anterior ali a qual ele havia rompido, como a gente estudou na primeira aula, tá? Se você não viu a primeira aula, eu vou estar deixando no final aí mais uma vez do vídeo aí, tá? E na descrição embaixo, tá? Aí ele faz pullback aqui então, após essa subida aqui, depois de romper esse topo aqui como a gente viu. Aí ele volta de novo para vir romper esse outro topo que ele deixou aqui em cima, olha lá. Que ele havia feito ali, tá vendo? Aí quando ele rompe, olha lá, ele rompe com mais um candle de força, olha lá. Candle de força dos compradores, olha lá que top, né? Olha o tamanho desse candle de força. Só que aqui ele já está perto de uma resistência, né? Então ele já começa a querer perder a força. Aí ele rompe, né? Sua entrada então de compra teria ficado aqui após o fechamento aqui desse candle de força, tá? Seu stop poderia ter ficado aqui embaixo, mas ficaria muito caro, né? Então você poderia ter colocado um pouco mais acima aqui abaixo desse candle de força e o seu alvo um pouco mais lá para cima, você teria pego um scalpzinho bem legal ali em cima, né? Show de bola também, né? Então esse é o nosso segundo ponto de entrada, tá? Vamos ver agora um exemplo para venda, galera. Vamos ver um exemplo para venda. Olha só. A gente viu um exemplo para alta na compra, vamos ver um exemplo para baixo agora na venda. Olha aqui, ó, já achamos um aqui, ó. Então olha aqui, ó, o mercado tava subiu aqui, encontrou uma resistência, começou a cair, ó. Ele caiu, tá? Caiu aqui, rompeu esse fundo aqui, né? Um mini suporte que estava aqui, né? Tá vendo? Então ele rompeu ali aquele suportezinho ali, aí ele volta aqui no pullback, ó, tá vendo? Após essa queda aqui, tá? Aí ele deixa que esse topinho aqui, ó, mais baixo do que esse outro topo aqui, né, tá vendo? Aí ele volta a cair novamente e rompe esse fundo aqui, ó, tá? Olha lá, ele rompe esse fundo, tá? Deixa eu pegar aqui uma outra cor aqui. Olha lá, ele rompe aqui esse fundo quando ele volta a cair, tá? E quando ele rompe o fundo, tá? Olha lá. O candle de força aqui, ó. Candle de força dos vendedores rompendo aqui esse fundo, tá? Então quando ele fecha aqui esse candle de força rompendo esse fundo, aqui é o nosso ponto de entrada de venda. Quando ele fecha o candle de força rompendo o fundo, aí a gente entraria aqui então vendido, né? Deixa eu pegar outra. A gente entraria então vendido aqui, né, após o rompimento do candle de força. Nosso stop ficaria aqui então acima, né, nesse topo, e o nosso alvo aqui para baixo, ó, perto aqui desses fundos anteriores. Ele teria pego ali um tradezinho bem legal ali, né? Show de bola então. Aí o que acontece? Ele volta, né? Olha lá, ele desceu, fez o nosso pivô de baixa, nós entramos vendido aqui após esse candle aqui, né? E nossa saída aqui, né? Um scalpzinho, show de bola. Aí ele volta a subir, ó, e vem testar novamente ali em cima, tá vendo? Nessa mesma região aqui, e faz um mini topo duplo, tá? Aí faz padrão de candle, testando esse mini topo duplo aqui, tá vendo, ó? Faz um mini topo duplo, faz padrão de candle, aí ele volta a cair, ó, olha lá, ele volta a cair, aí vem até aqui, ó, tá vendo? Aí ele testa aqui esse fundo, ó, testa aqui esse fundo, olha lá, de novo, ó, tá? Aí ele faz um mini pullback de novo aqui, ó, tá vendo? Faz um mini pullback de novo, tá? Faz um mini pullback de novo e volta a cair novamente, rompendo então esse fundo aqui com o nosso candle de força aqui, olha lá, candle de força aqui dos vendedores, ó, tá vendo? Olha o candle de força dos vendedores. Então aqui nós teríamos entrado em mais uma operação de venda após ele fechar forte ali, né? Olha lá, fechou o candle de força aqui rompendo esse fundo, né? Fechou forte, nós entramos aqui após ele, né, na venda, após ele fechar, né? Nosso stop ficaria aqui em cima e o nosso alvo então lá para baixo. O mercado foi lá e pegou e pegaria o alvo, né? Show de bola, tá? Então vamos ver um outro exemplo aqui. Se a gente acha um outro exemplo aqui, vamos ver para cá atrás aqui se a gente encontra aqui, ó. Deixa eu ver se esse aqui, aqui, ó, esse aqui é um exemplo bem legal, galera. Olha lá, vou pegar ele aqui, ó. Mas eu acho que eu perdi ele. Aqui, achei, olha só, mais um exemplo aqui bem legal, olha só. Então aqui o mercado encontrou uma resistência aqui, ó, começou a cair, tá? Começou a cair, fez um pullback,
deixou esse topo aqui mais baixo do que este topo aqui em cima e voltou a cair, tá vendo? Aí ele voltou a cair, tá? E rompeu esse fundo aqui, ó. Olha lá, rompeu esse fundo aqui com o nosso candle de força dos vendedores. Olha lá, o tamanho desse candle de força rompendo esse fundo aqui. Então, significa que é a força dos vendedores aqui nesse rompimento. Então, a nossa entrada ficaria após o fechamento desse candle de força. Tá? É importante esperar o fechamento do candle, tá? Ele fechar uma barra forte. Se ele fechar com pavio não é interessante, porque demonstra então uma fraqueza, né? Ele tem que fechar forte com esse daqui. Após ele fechar, então, rompendo o fundo ali, aí a gente entraria vendido após o fechamento do candle de força. Nosso stop, então, aqui para cima dele aqui, né? Ou mais aqui em cima, se você preferir, mas aqui ficaria muito caro o seu stop, se caso o mercado voltar. Então, você colocaria o seu stop aqui assim, né? Entrada aqui, stop aqui em cima e o nosso alvo lá nos fundos, né? E olha lá, vai lá e pega o nosso alvo lá, né? Show de bola, tá? Lembrando, e aqui, pessoal, ele não está numa tendência não, tá? O legal é quando a gente pega uma tendência mesmo, tá? Ou de baixa ou de alta para a gente fazer esse setup, tá, galera? Quando a gente encontra pega um dia que está com uma tendência bem legal, tá? Aí a gente consegue fazer um trade bem legal com esse setup, tá? Com esse sinal de entrada aqui que é bem legal. Olha aqui, ó, mais uma vez, ó. Aqui o mercado então, ó, desceu, tá? Desceu aqui, fez um pullback, né? Deixou esse topo aqui mais baixo do que esse topo aqui. Aí ele volta, tá? E rompe então esse fundo aqui que ele havia deixado, tá? Olha lá, ó. Rompe esse fundo aqui que ele havia deixado. Nota que aqui, né? Aqui ele não rompeu com um candle muito forte, tá? Um candle muito forte. A gente vê que ele aqui, ó, foi um candle mediano, tá? Mas a gente também poderia ter entrado após ele aqui, tá? Porque ele fechou abaixo com o candle mediano, então entraríamos vendido aqui, stop aqui em cima e alvo lá nos fundos, tá? Então teria pego lá também, beleza? Vamos ver aqui no mini dólar, ver se a gente acha os exemplos melhores aqui no mini dólar, na queda, tá? Vamos ver se a gente acha aqui na queda, aqui um exemplo legal aqui na queda. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Mercado veio aqui, ó. Encontramos aqui, ó. Mercado desceu, tá? Mercado desceu aqui, olha só. Desceu aqui, voltou no pullback. Voltou no pullback. Deixou esse topo aqui mais baixo do que este topo anterior, tá? Aí volta a descer, ó. Quando ele volta a descer aqui, ó, tá? Ele rompe aqui, ó, esse fundo, né, ó. Rompe esse fundo com esse candle de força gigante aqui dos vendedores, tá? Olha lá. Esse candle aqui gigante aqui, ó. Opa! Olha aqui, ó, o tamanho desse candle, né? Aí a gente poderia ter entrado, então, vendido aqui, ó. No fechamento desse candle aqui de força dos vendedores, né? Venderíamos aqui. Quando ele fechasse aqui esse candle de força, rompendo esse fundo, nosso stop ficaria, então, aqui para cima. E o nosso alvo aqui para baixo, então, né? Nesses fundos aqui mais baixos aqui, tá? Então eu teria pego ali também um alvo bem legal ali, né? Show de bola, tá? Vamos ver outro exemplo bem rápido aqui, ver se a gente acha. Esses dias o dólar tá numa alta gigante, então tá difícil encontrar um exemplozinho aqui na queda aqui, tá? Então, mas é isso aí, galera, ó. É isso daí. Esse é o nosso segundo ponto de entrada. Espero que você tenha entendido, né? Para o vídeo não ficar muito longo aí, né? Espero que você tenha entendido. Vamos ver se a gente acha um outro aqui no mini índice. O dólar tá numa alta gigante ali. O mini índice tá mais fácil de encontrar porque ele também tá numa queda gigante, né? Olha lá. Vamos ver se a gente acha aqui. Ó, eu acho que aqui a gente encontrou um, né? Olha lá, aqui um exemplo bem legal, ó. Um exemplo bem legal, né? Olha aqui. Aqui o mercado, então, ó, tava aqui no zigue-zague, né? Subiu aqui até romper essa máximazinha aqui, mas ele volta a cair aqui, ó, tá vendo? E rompe aqui, ó, esse fundo, olha só, rompe aqui esse fundo, tá? E ele rompe esse fundo aqui, ó, com um candle de força, tá? Olha lá, com um candle de força dos vendedores, tá? Aqui, quando ele rompe esse fundo com esse candle de força, a gente poderia ter entrado vendido, tá? Aqui, né? Entrado vendido após esse candle de força, tá? Rompendo esse fundo, nosso stop ficaria por aqui em cima e o nosso alvo nas mínimas aqui para baixo, tá vendo? Ó? E ele foi lá e pegaria o stop, certo? Então olha lá, aí ele continua então na queda, tá? Olha lá, continua na queda, vem descendo aqui, né? Desceu,
faz um mini pullback, tá? Testa aqui mais ou menos essa resistência desse candle aqui, aí ele volta a cair, rompendo, tá? Esse outro fundo que ele deixou aqui mais baixo do que este fundo aqui, tá vendo? Então a gente vê uma estrutura de baixa sendo formada aqui, um pivô de baixa, tá? E quando ele volta aqui então, rompendo esse fundo aqui, olha lá, ele rompe com um candle de força, tá? Um candle de força, dois candles de força aqui, ó, tá vendo? Gigante, né? Então a gente poderia ter entrado vendido, né, no ato aqui desse rompimento, tá? Ou esse candle aqui, ou esse daqui que é mais forte, não, tá vendo? Entraríamos, vendido após ele, né? Olha lá, com esse candle gigante aqui de força, nosso stop ficaria aqui em cima, né? Então ficaria muito caro, então você poderia colocar um pouco mais abaixo aqui, né, na metade aqui. Ou se você entrar com a mão pequena, né, você pode então colocar aqui, porque aí você ficaria mais tranquilo, tá? Com a mão pequena. E após isso ele continua, né, lá, o nosso alvo ficaria lá para baixo, e ele foi lá então buscar o alvo lá para baixo, tá vendo? Ó, que legal? Show de bola, né, galera? Então esse é o nosso segundo sinal de entrada, tá, pessoal? Eu uso muito esse setup, tá? Para fazer scalper, tá? É um setup bem legal, muitos traders usam esse setup também, tá? É um setup bem lucrativo, tá? Eu uso bastante ele. Então sempre que o mercado numa alta, né, recapitulando aqui, numa alta, né, quando o mercado estiver numa alta, né, ele vai fazer uma onda, vai voltar no pullback, vai deixar, né, nesse pullback um fundo mais alto que esse outro fundo aqui, aí ele vai voltar para romper esse topo que ele deixou aqui em cima, tá? Quando ele romper esse topo aqui em cima, ele tem que romper com o candle de força, tá? Dos compradores, você tem que esperar esse candle fechar, né, com força, tá? Para confirmar essa força aí. E após isso, então, quando ele fechar, você entra aqui vendido, né? Comprado, tá? Entra aqui comprado. Após fechar esse candle de força no rompimento aqui desse topo, comprou aqui, seu stop aqui então no fundo, né? E o seu alvo lá para cima, tá? Nos topos mais próximos, ou um scalpzinho, 2, 3 pontos, um ponto como você desejar, beleza? No caso da alta, tá? E no caso da baixa, mais uma vez, mercado desce, tá? Vai voltar no pullback, né? Aí ele vai voltar para romper esse fundo aqui, né? Vai voltar aqui para romper, né, esse fundo que ele havia deixado aqui, né? Aí ele deixa aqui então esse topo aqui mais baixo já do que esse topo aqui, volta a descer, rompendo então esse fundo. E aqui a gente vai esperar o rompimento também com o candle de força dos vendedores, tá? Tem que ser um candle de força, tá? Para demonstrar força. Vai esperar o fechamento desse candle. Quando ele fechar forte, aí sim, rompendo ali, né? Aí sim você vai entrar então vendido, né? Após fechar esse candle de força no rompimento aqui desse suporte, seu stop aqui em cima, sua entrada foi aqui e o seu alvo então lá para as mínimas lá embaixo, ou um scalpzinho de 1, 2, 3 pontos, como você preferir, beleza? Então esse foi a nossa segunda aula de sinais de entrada, os melhores sinais de entrada, tá, pessoal? É um setup que eu uso muito, tá? Uso bastante mesmo, muito lucrativo esse setup aqui, tá? Muitas vezes eu gosto de alongar o trade, pegar uns pontos maiores, né? Ou eu gosto de entrar também, é um dos meus setups preferidos, entrar com a mão cheia e pegar 1, 2, 3 pontinhos no dólar, né? Ou 50, 100 pontinhos aí no índice, 150 pontinhos no índice, que é bem rapidinho, beleza? Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, tá? Essa foi a nossa segunda aula, né, de melhores sinais de entrada, tá? É um setup bem lucrativo também, tá? A maioria dos traders usa esse setup aí, eu uso ele há bastante tempo e é um setup bem lucrativo, bem legal de se fazer para você ter um bom lucro aí no dia a dia nos seus trades aí, beleza? Então se você gostou aí, deixa seu likezinho aí, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido e tenha te ajudado aí. Deixe seu likezinho aí, tá, para ajudar o canal, compartilhe nas redes sociais, e se não é inscrito, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificação para você receber as nossas postagens diárias, tá? E eu vou estar deixando então a aula número 1, tá? A hashtag 01 de sinais de entrada aqui no final do vídeo, aí nas telas finais. Eu vou estar deixando também na descrição o link aí embaixo, então você pode clicar na descrição no link ou aí na tela e assistir a aula número 1 se você não assistiu, beleza? E vou estar colocando também a aula número 3 aí, beleza? É isso aí, galera, aquele abraço, fique com Deus, sucesso a todos, até mais!